Estamos no 19º domingo do tempo comum e casa sempre a liturgia com o Dia dos Pais e no Brasil a abertura da Semana da Família. Como é legal, como é interessante ver a liturgia caminhando com a vida cotidiana do povo de Deus. Como que uma liturgia viva, ela fala diretamente para todos nós, nossas questões, nossa vida, enfim. Deus não manda recado, Deus não faz curva, Deus fala diretamente e objetivamente para nós sempre. Talvez nós é que não saibamos ainda escutá-lo. Na liturgia desse final de semana, começamos com a leitura do livro de Reis, quando Elias vai deitar diante ou embaixo de um junípero e pede a morte, porque ele não é melhor do que os seus pais. Então aí você já vê uma relação, ascendente. Elias falando dos seus pais, faz uma comparação com a sua família, com a sua tradição, com aqueles que o ensinaram a vida de fé. E ele percebe que não tem comparação. Mas Deus quer que ele siga o seu caminho, faça a sua jornada. Então, esse anjo que aparece para servi-lo, para fazer com que ele coma este pão e vai lhe dar a força necessária para a caminhada. Então, aí as famílias também ensinaram os seus filhos o caminho de Deus, se alimentar de Deus, escutar Deus e termos gerações cada vez melhores. Seria muito bom que o mundo participasse da vida de fé e ali também cada geração fosse melhorando não só a sua própria vida, mas também toda a sociedade. Afinal, o cristão é alguém no meio do mundo. A cristã é uma mulher no meio do mundo. E aí, todos nós sabemos que, como bons cristãos, se todos nós praticássemos de verdade a vida de fé, o mundo seria cada vez melhor. Isso serve para você e para mim também, para todos, Mas vamos continuar nos esforçando, porque na segunda leitura, Paulo aos Efésios também vai falar a mesma coisa, para sermos imitadores de Deus. Não queremos aqui de modo nenhum colocar um peso sobre os pais ou sobre a família. Não é só a responsabilidade do pai ou da família. Responsabilidade de todo mundo, e nós sabemos que depois que os filhos batem asas, depois que a fruta cai do pé, ela se torna responsável por si mesma, mas enquanto estiverem debaixo de nossas asas, enquanto estiverem dentro de nossas casas, tem que seguir o mandamento de Deus, sim. Se somos os provedores, nós precisamos também cuidar da vida de fé, não abrir mão dessa responsabilidade que é incutida na família, pois afinal os bons costumes e as virtudes cristãs devem ser praticadas, devem ser vividas dentro do lar. Amanhã ou depois vão escolher o seu caminho, se tornarão responsáveis, mas não poderão alegar que não conheceram o caminho de Deus ou que não foram instruídas no caminho de Jesus. E aí nós vemos o Evangelho, Jesus falando, que ele é o pão que veio do céu. Mas interessante, os judeus só olham a aparência de Jesus. Ele não é filho do José? Mas nós conhecemos a sua mãe, a Maria, é aqui do nosso povo, do nosso vilarejo. Também nós temos só olhos para ver. E Jesus vai dizer, olha, o Pai ninguém viu, nem você, nem eu, nem ninguém. O próprio Moisés cobriu o rosto diante de Deus, tirou as sandálias porque o chão era santo. Então não é uma fé que se vê, é uma fé que se escuta, porque Jesus diz o quê? Aqueles que escutaram a Deus, o seu chamado, a sua convocação, vieram até Jesus. E é isso que nós precisamos ter, ouvidos atentos para ouvir a palavra, para ouvir Jesus, e aí seguir, aproximando-se cada vez mais dele e segui-lo de coração. Esse pão não é uma antropofagia, nós não vamos comer a carne, beber o sangue de Cristo, nós não somos antropófagos, nós não comemos carne humana, nós não bebemos sangue humano, não, isso aí é uma prática que não se faz, Mas nós devemos ser espiritualizados,
Comer a carne de Cristo, beber o seu sangue, é uma comida espiritual, uma bebida espiritual. E uma vez que Ele habita dentro de nós, nós vamos começar a ter atitudes cristãs. Esse pão descido do céu, quando nós comungamos, de fato, nós temos essa impressão de que agora Cristo vivendo dentro de mim, com sua força, com toda a sua graça, nós mudamos a nossa vida, nossas ações, nossa prática. Então, somos antropófagos de carne humana, mas nós somos espiritualmente aqueles que se deleitam, que se servem e que gozam dessa vida espiritual de Cristo. E em época de muitas receitas de nutricionistas e nutrólogos e por aí vai, o que é bom comer para o corpo, o que é bom fazer para ter vida e saúde, talvez fazermos também uma nutrição espiritual, uma receita básica: comer e beber da palavra de Deus, comer e beber do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, para termos uma vida espiritual muito saudável. Porque o corpo a gente sempre sabe que dá sinais. A minha voz faz tempo que vem dando sinais de que está cansada, de que está com problema. Mas o espírito e a alma têm que realmente estar vivas, saudáveis e prontas para viver a vida de Cristo.